Olá! Nessa aula eu vou te ensinar a confeccionar essa bolsa tote. Ela tem um fechamento com zíper e aqui também tem uma alcinha para carregar no ombro. Antes de começar a aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver aula nova, você fica sabendo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar várias informações para vocês. O link para minha loja, o link para as minhas redes sociais e também sobre os meus cursos de costura. Lembrando que este material aqui, esse sintético estampado com a estampa de olho grego, você encontra na minha loja. Eu também vou colocar na descrição todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Vamos para a aula? Eu vou começar aqui a peça posicionando as alças na parte da frente e na parte de trás. O que eu cortei aqui? No sintético, a medida de 40 por 30, duas vezes. Esse daqui é um sintético Prada, ele é 0,8 fundo em malha e ele tem essa estampa de olho grego, que é uma estampa que você vai encontrar na minha loja. O link para a loja tá aqui na descrição do vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? No 40, eu vou marcar o meio, então vou dobrar ele na metade e vou fazer um pique na parte de cima e um pique na parte de baixo. Faz um piquezinho aqui e um piquezinho embaixo, nos dois. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação do meio para o lado de 6 centímetros e do meio para o outro lado de 6 centímetros. Eu vou ter um vão aqui para colocar a minha alça de 12 centímetros. Então, ó, coloco a régua, eu coloquei o 6 aqui no meio da régua, vou marcar 6 para um lado e 6 para o outro lado. No outro espelho, eu vou fazer a mesma coisa, só em um dos lados. Só em uma das partes. Marquei aqui. Aí, eu vou utilizar aqui 65 centímetros de alça para cada lado. Então, 65 para esse lado e 65 para o outro lado. Eu vou vir e vou já prender essa alça a partir do risco. Então, a minha marcação de 6 centímetros está aqui. Eu vou vir e vou já passar uma costurinha de segurança na máquina, prendendo essa alça, com ela virada para baixo. Uma em um espelho e uma no outro espelho. Então, fiquei aqui com a alcinha presa nos dois. Eu vou reservar um pouco e vou mostrar aqui como que eu faço o fundo da peça. O fundo da peça eu cortei uma vez no sintético, a medida de 28 por 14. E no EVA eu cortei a medida de 25 por 11. Aqui eu já passei a cola de contato nos dois, então eu uso a colinha de contato líquida aqui, coloco um tecidinho, coloco ela num tubinho, ponho um tecidinho em cima, amarro com elástico e aí fica mais fácil para espalhar. Eu já espalhei, já esperei ela ficar pronta para usar. Antes de colar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio do fundo também. Então, dobra ele na metade, marca aqui no lado que é maior, marca na parte de cima e marca na parte de baixo. Esse sintético aqui que eu tô utilizando, esse daqui é o sintético Elegance, ele também é 0,8 fundo em malha. Aí eu vou vir com o EVA, vou colocar o EVA aqui bem centralizado, notem que o EVA é menor. Centralizei, colei, a colinha já estava pronta para o uso, que a cola de contato você tem que aguardar uns minutinhos, o solvente evaporar para ela ficar pronta. Então, aqui já tá estruturado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das partes e vou unir aqui, não na parte que tem a alça, na outra parte, na parte de baixo. Eu vou colocar direito com direito, então bonito, olhando para bonito. Alinho aqui pelo meio. Se quiser, pode colocar alguns clipes para não sair do lugar. Então, ó, coloquei meio com meio. Eu já tinha feito o pique aqui do meio
do principal aqui, da parte da frente, ó, alinhei meio com meio. Agora eu vou vir aqui na máquina e vou fazer uma costurinha com um pé de máquina. Então, é aquela costurinha que ela é mais pra dentro, não é tão na beiradinha. Fiz essa costurinha, vou jogar o meu fundo pra trás, ó, só vira. Venho aqui e rebato uma costurinha no fundo, tá? Aqui no caso, no azul escuro. Então, vou passar uma costurinha aqui. Fiz a costurinha e aqui, ó, eu joguei toda a dobrinha pro lado do fundo. No outro lado aqui do meu material, eu vou pegar a outra parte e vou colocar também da mesma forma, direito, bonito olhando para bonito e meio com meio. Coloca alguns clipes para segurar, não sair do lugar, não ficar torto. Venho na máquina agora e passo uma costurinha com um pé de máquina. Aqui agora, o que eu vou fazer? Vou jogar pra lá e vou rebater. Da mesma forma que eu rebati desse lado, eu rebato agora deste lado. Então, ficou aqui o fundo e as duas partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir as duas partes, ó, unir aqui, lateral com lateral. Vou colocar alguns clipes também. Tá. Unir essa lateral, vou unir a outra também. E aqui agora eu vou vir na máquina, vou fechar essas duas laterais com um pezinho de máquina e aqui ainda fica abertinho. Fechei as duas laterais, aqui tá aberto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir essa costura e vou só passar na máquina, com um pezinho de máquina, como se fosse uma caixinha de leite. Então, ela já fica meio que no formato, depois que você fecha a lateral, é só você vir alinhar tudo certinho, deixar tudo bem retinho e passar uma costurinha na máquina.
Fechei aqui o fundo. Agora eu vou desvirar a peça. Desvirei a peça, tá? Ela ficou aqui o fundo, a parte externa. Aqui eu já vou escolher um lado para ser a frente e vou posicionar a minha etiqueta. A minha etiqueta, ela é de garrinha, então sempre eu coloco 2 pedacinhos de fita crepe na parte de trás para proteger o forro, tá? Já ficou aqui posicionada. Essa daqui é a parte externa da bolsa, eu vou reservar. E agora a gente vai fazer o forro. Pro forro, eu cortei aqui uma vez. Esse daqui é o bagum, mas você pode utilizar aí o forro que você preferir, o cetim dublado, a camurcinha, enfim, o que você preferir. Eu cortei aqui na medida de 72 por 40. E eu vou colocar um bolsinho nesse forro, um bolso bem simples. E esse bolsinho eu cortei na medida de 35 por 15. O que eu vou fazer? Vou dobrar aqui na metade, vou vir na máquina, vou passar uma costurinha em toda a volta e aqui na parte de baixo eu vou deixar uns 3 dedinhos para poder desvirar. Depois eu vou posicionar nesse forro. Por enquanto eu vou reservar ele e vou costurar aqui esse bolsinho. Fiz a costurinha aqui, deixando o espaço para desvirar. Eu vou cortar aqui as quininhas, sem cortar a costura, tá? Só cortando próximo aqui, para a hora que desvirar não ficar um excesso nos cantinhos. Tá aqui, vou desvirar aqui pela abertura. Eu uso uma agulha de tricô para empurrar o cantinho, sem correr o risco de rasgar ele. Aqui agora na parte de cima, onde ficou dobradinho, eu vou passar uma costurinha de pesponto, uma costurinha mais decorativa, para ficar bonitinho esse bolsinho. O bolsinho tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os centros aqui dessa peça. Então, vou dobrar aqui no meio, na parte do 40. Vou fazer o pique aqui na parte de cima e na parte de baixo, para já ficar com o meio marcado. Agora aqui eu já vou posicionar esse bolsinho. Lembra que ele tá com uma parte aberta aqui, que a hora que a gente prender aqui na peça ele vai fechar. Então, eu vou deixar da beiradinha de cima para baixo, eu vou deixar 9 centímetros. Então, deixo 9 centímetros e vou prender ele bem centralizado aqui no meu forro. Então, alinho certinho. Aqui você faz uma dobrinha pra dentro, foi por onde desvirou. E eu vou vir na máquina e vou fazer uma costurinha aqui pra prender esse bolsinho.
bolsinho ficou aqui preso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir aqui e já vou cortar a caixinha de leite. Então, só dobrei ele na metade, vou colocar alguns clipes aqui para não sair do lugar. Dobra bem certinho. Aí, o que eu vou fazer aqui na parte que ficou dobrada? Eu vou fazer uma marcação de 5,5 centímetros. Fazer um quadradinho de 5,5 por 5,5. Da onde dobrou pra cima e da lateral pro lado. Nos dois ladinhos aqui, eu faço a mesma coisa. Aqui, eu já vou cortar fora esse quadradinho. Então, eu corto nas duas partes, tá? Que tá duplo aqui, como tá dobrado na metade, mas você corta os dois. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, uma lateral eu vou fechar inteira, com um pezinho de máquina, fecho ela inteira. A outra lateral, eu vou fechar um pedaço aqui na parte de cima, depois eu deixo um espaço grande e fecho mais um pedacinho. Aqui vai ser onde eu vou desvirar a peça, então por isso que eu vou deixar essa abertura. Então, aqui ficou a abertura por onde eu vou desvirar, a outra lateral tá inteira fechada. Agora, eu vou costurar a caixinha de leite. Então, o material tá assim, eu vou abrir a linha bem certinho, venho aqui na máquina e passo uma costurinha com um pé de máquina, pra fazer esse fechamento. Nos dois ladinhos, eu vou fazer a mesma coisa. O forro tá pronto, com as caixinhas de leite fechada. Vou reservar ele e vou fazer aqui o canal do zíper. Então, esse canalzinho do zíper, eu cortei aqui 2 vezes no sintético, aqui também é o Elegance, na medida de 40 por 6 centímetros. E 2 vezes no forro, a mesma medida. Vou utilizar aqui uns 45 centímetros de zíper, que eu gosto de deixar uma sobrinha de cada lado para facilitar, e um cursor. O que eu vou fazer aqui para começar? Vou pegar uma das tirinhas, uma do forro e uma do sintético, vou colocar aqui direito, então, cremalheira do zíper, dentinho do zíper, olhando para o material, direito com direito, venho com o forro e coloco bonito do forro, olhando para o material. Se você preferir, pode primeiro costurar o zíper na beiradinha, no sintético, e depois vir com o forro. Aqui eu já vou prender tudo junto e vou passar aquela costurinha próxima à cremalheira do zíper. Fiz a costurinha aqui, agora o que eu vou fazer? Joga o forrinho lá pra trás, vira, puxa bem o sintético, puxa o forrinho e rebate uma costurinha aqui.
rebati aqui. Agora, no outro lado do zíper, eu vou colocar sintético, olhando para sintético, e no outro lado, forro, olhando para forro. Também vou passar uma costurinha próxima à cremalheira do zíper. Então, alinha tudo certinho pelo outro ladinho, sintético com sintético, forro com forro. Agora também vou puxar o sintético, puxar o forrinho e rebater a costurinha aqui. Ficou aqui, já rebatidinho. Agora eu vou passar o cursor. Passei o cursor, vou deixar ele aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar aqui sintético com sintético de um lado e forro com forro do outro lado. Então, alinha tudo certinho. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina, fechando aqui a lateral. Eu gosto de jogar a parte do zíper aqui pro lado do forro. Então, venho, fecho desse lado e desse lado também. Então, sintético com sintético e forro com forro. Fechei aqui as duas laterais. Aqui eu vou cortar o zíper, o excesso de zíper, e já vou queimar nos dois lados. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o forrinho pra cima do sintético. Então, vou jogar ele aqui pra cima, ó. Tá? Vou virar ele aqui. Tá bom? Aqui, o que eu gosto de fazer? Eu vou passar uma costurinha em toda a volta para esse forro ficar já preso aqui no sintético, facilitar ali a hora que eu for colocar no forro. Fiz a costurinha aqui em toda a volta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro, então meu forro tá aqui, e eu vou encaixar esse canal do zíper aqui dentro. Então, ó, eu gosto de prender os meios aqui, né, que são as duas laterais primeiro, coloco alguns clipes. Pode abrir o zíper, que facilita aqui. Então, prendi o meio de cá, vou prender o meio do outro lado. As laterais, na realidade, né? Aí, aqui, eu venho prendendo todo o resto. E o que eu vou fazer? Depois que eu prender aqui, eu vou passar uma outra costurinha na beiradinha, só para ele já ficar posicionado aqui, para depois eu encaixar
ali na bolsa. Então, ó, vou encaixar toda a voltinha aqui desse canalzinho do zíper no forro. Ficou aqui encaixadinho, tá vendo? Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha. Ficou aqui preso, tá? O meu colarinho aqui da peça, o canalzinho do zíper. Vou pegar a bolsa e o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que encaixar a bolsa aqui dentro do forro. Então, vou enfiar ela aqui por dentro, ó. O forro não tá desvirado, só a bolsa que tá desvirada. Vou encaixar aqui. Coloca a alça também pra dentro. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa, vou prender toda a volta com clipes, alinhando sempre os meios, então vou encaixando a peça aqui dentro. A única diferença é que agora eu vou fazer uma costurinha com um pé de máquina. Ao invés de fazer uma costurinha na beiradinha, aqui já é agora uma costura com um pé de máquina. Lembrando que, ó, o espaço aqui para desvirar tá aqui na lateral. Vou clipar aqui toda a volta. Coloquei clipes em toda a volta da peça, vou vir na máquina e vou passar a costurinha com um pé de máquina. Fiz a costurinha aqui em toda a volta da peça. Agora eu vou vir aqui pela abertura que eu deixei no forro e vou desvirar a peça. Aqui, antes de jogar o forrinho pra dentro, eu já vou fechar essa abertura por onde eu desvirei. Então, eu jogo, faço uma dobrinha aqui pra dentro, vou colocar alguns clipes também, que a extensão é grande, e vou vir na máquina e vou passar uma costurinha aqui pra já fechar o forro. Fechei a lateral, agora sim eu vou jogar o forrinho lá pra dentro. E aí, aqui também, esse canalzinho de zíper, né, eu também jogo ele pra dentro. Ó, vou
desvirar ele aqui, tá aqui pra fora. Eu vou jogar ele pra dentro e aqui na parte de cima eu vou colocar alguns clipes e depois eu já vou passar uma costurinha na máquina, uma costurinha de pesponto, que vai fazer com que ele fique pra baixo. Aqui a alça eu deixo pra cima, puxa bem a alça, deixa ela pra cima e vou colocando clipes em toda a volta. Vai ajeitando, jogando o canalzinho pra baixo e ajeitando a peça. Coloquei aqui vários clipes. Agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de pesponto em toda a volta. Finalizei a costurinha aqui em toda a volta da peça e a bolsa tá prontinha. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver aula nova, você vai ficar sabendo. Até a próxima!